Fala, torcida do Botafogo, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês as últimas informações do Fogão aí classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor do Fogão, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Comente aí o que acharam desta partida do Botafogo contra o Vitória, vitória de 2-1. O Botafogo mereceu desde o começo a vitória. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Obrigada, Alex, tá bom? Deus te abençoe. Não jogou tão bem. Queria pontuar. Eu quero é isso, entendeu? Efetividade. Eu estou insuportável. Tem razão. Esse é o Botafogo que eu Roda o PT. gosto. Cara agregado, o Botafogo entrou em campo com o time titular contra o Vitória. Já no fim do primeiro tempo, o Cuiabano cruzou na área e Luiz Henrique, meio sem querer, empurrou para a rede e fez. Botafogo 1-0. No segundo tempo, o Savarino achou o Júnior Santos, que deixou o zagueiro caído no chão e marcou um golaço para ampliar o placar. Botafogo 2-0. O Vitória ainda descontou com o Daniel Júnior, que deixou 5 marcadores para trás e fez o gol de honra. Placar agregado, Botafogo 3, Vitória 1. Com o resultado, o Alvinegro está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Muito bem, a gente ontem debateu aqui, né, Venê, em relação a como seria esse meio de campo, e realmente ele repetiu a escalação do último jogo, colocou o Tietchan ali como um camisa 10, né, escolhendo mais uma vez 3 homens, Flávio Vinick, no meio de campo, né, foi o Danilo, o Marlon e o Tietchan. Em algum momento a gente viu até uma mudança ali do Tietchan com o Savarino, né, e até uma grande melhora, e o que sempre me impressiona muito é a aplicação tática do Tietchan, né? A gente vê que ele é um jogador que ele tem um olhar muito diferenciado, ele é um jogador muito importante e por isso até o Arthur Jorge é um cara que conversa muito durante o jogo com o Tietchan, porque ele vai passando instruções e durante o jogo mesmo ele vai retocando através do Tietchan pontos, pequenos momentos, pequenos detalhes que podem passar às vezes despercebido para o torcedor, mas que dentro de campo faz uma mudança muito grande e eu senti nessa mexida com o Savarino uma melhora grande até em relação a esse jogador, o próprio Savarino, que não estava fazendo uma boa partida e acabou depois até participando. Esse aqui é o primeiro gol. Gostei do Cuiabano, hein? Fez uma boa partida. Deu assistência pro Luiz Henrique, né? E a assistência que foi um cruzamento que foi e o Luiz Henrique foi um gol que foi. Mas o importante, Flávio Vinick, é marcar o gol, não é mesmo? É claro. Não me importa se que bateu não sei aonde, que foi não sei o Agora que entrou, quis que vale entrar. isso? Que entrou, que o Botafogo se classificou. O Tietchan, ele tem uma qualidade, tem técnica, ele não é um meia, ele é um volante, mas ele tem essa qualidade no passe, ele tem velocidade, ele pode jogar nessa função. Prefiro até o Tietchan como segundo homem, um camisa 8, mas pode ser até uma alternativa para os jogos fora de casa, né? O Botafogo foi jogar fora de casa já com uma vantagem. Não acredito que o Arthur Jorge, de repente, precisando da vitória, um time mais ofensivo, jogando em casa, vai adotar esse esquema com 3 volantes. Mas para jogar fora de casa, acho que pode ser uma alternativa sim. Com o Savarino jogando de 10, o time fica mais ofensivo, mais poder de fogo. O Savarino está numa fase boa, deu uma caidinha nos últimos jogos, mas ontem já deu uma assistência. O Júnior Santos vive um momento sensacional, espetacular. Acho que é a melhor fase da vida dele, com certeza. Lembra que ele saiu do Botafogo, voltou, quase que o Botafogo perde o Júnior Santos e ele tem sido fundamental. Nos últimos 10 jogos, o Botafogo venceu 8, perdeu só 1 e teve um empate. Impressionante essa sequência do Botafogo e vencendo fora de casa, não é só em casa não, venceu pela Libertadores, venceu também na Copa do Brasil, uma classificação bem tranquila, com muita autoridade, né? 3-1 no placar agregado, venceu bem em casa, não foi aquela grande vantagem, mas chegou lá e ganhou do Vitória no Barradão também, e um time da Série A, né? Diferente do Flamengo, que pegou o Amazonas, do Fluminense, que pegou o Sampaio Corrêa, o Botafogo pegou um time da Série A e venceu as 2 partidas, tá? De parabéns o Botafogo. No momento, eu me arrisco a dizer que joga o melhor futebol do Rio de Janeiro, o Botafogo. O Júnior Santos, que fez o gol, dedicou a filha, a Sofia, né? Eu acho até que aquele
A mão que ele fez deve ser um S, né? Muito bem. E ele que, sendo mais uma vez um cara decisivo, assim como o Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz pode entregar mais do que ele tem entregado nos últimos jogos. Ele tem muito potencial, mas talvez até pela exigência dele ser um personagem o mais caro, que tem que ser titular, o mais importante. Usando a 7. Usando a 7, ele nunca jogou nessas condições. Em todos os clubes que ele passou, ele era um bom jogador que podia, à vontade, mostrar sua qualidade. Acho que é a primeira vez que o Luiz trabalha com uma grande responsabilidade no colo. E talvez ele vai demorar um tempo para maturar isso, Vene. E assim, ele é tão iluminado que às vezes nem fazendo um bom jogo, ele decide. A gente olha os números do Luiz Henrique no poder de decisão, os números dele são muito bons. E acho até que ele está se saindo bem, tá? Nesse começo de Botafogo, porque eu esperava uma dificuldade maior do Luiz Henrique nessa readaptação ao futebol brasileiro. Por exemplo, ele não estava mais acostumado a jogar no gramado que ele jogou ontem, porque ele estava jogando em gramado, só gramado maravilhoso na Europa. A verdade é essa. Com certeza ele iria encontrar dificuldade. E um detalhe, há quem diga que o gol foi sem querer, ele deixou claro na entrevista durante o intervalo que não. Sim. Ele quis fazer gol. Ele se posicionou, ele disse. É isso, e tá certo, é questão de posicionamento. Essa é a diferença de um bom jogador. E ele é um baita jogador. Acredito eu que essa pressão vai ser normal. É o jogador mais caro do futebol brasileiro. Mas ele está se saindo bem com essa pressão. Independentemente se pode entregar mais, eu acho que pode até entregar mais, mas faz parte do processo. E eu acho, já destacamos, e é um garoto jovem, né? Sim. A gente fala do Luiz como se o Luiz tivesse 30 anos. O Luiz é um garoto jovem. A gente já destacou o Cuiabano, fez uma boa partida. Destacamos o Tietê, o Luiz Henrique, o Júnior Santos, o John, que fez outra boa partida, na minha opinião, uma das melhores com a camisa do Botafogo, salvo o Botafogo ali em alguns momentos. Mas outro dia eu falei por aqui, o Flavinic, dos dois importantes personagens na temporada. Um é o Arthur Jorge, outro é o Bastos. Dois personagens, o treinador que chega para mudar essa cara do Botafogo e o Bastos que chega num momento, ele não chega, ele já estava com uma falta de credibilidade, vamos dizer, com a torcida, e abraça essa vaga hoje um cara super importante. E eu falei, isso não tem um terceiro elemento e eu acabei não citando. Esse terceiro elemento, na minha opinião, nessa temporada, o Flavinic, é o Marlon Freitas. Se a gente for lembrar o que o Marlon passou na reta final, né? E assim, eu não tô falando, ai, coitado do Marlon, não é isso, né? Coitado de todo mundo que viveu aquilo, inclusive o torcedor botafoguense, todo mundo sofreu. O Marlon sofreu, o torcedor sofreu, o elenco sofreu, o Botafogo sofreu, todo mundo sofreu. Mas eu tô falando da questão da resiliência desse jogador, que no início da temporada tocava na bola e era muito criticado, e aí tinha lá as dores da torcida, eu não tô cobrando ninguém ou julgando ninguém de ter feito ou não feito, mas ele viveu esse momento ruim. E hoje se transformou num cara que volta e meia tem a abraçadeira de capitão e tem uma regularidade incrível, Flávio Vinic. Um cara muito importante taticamente nesse time. Muito boa. Um momento muito bom do Marlon Freitas. Eu cheguei a dizer até aqui, há pouco tempo, que minha dupla preferida de volante seria o Danilo Barbosa e o Tietê. Eu estou mudando minha opinião, porque dos volantes do Botafogo, o Marlon Freitas nessa temporada está sendo o mais regular. Ele melhorou, subiu de produção. Acho que ele ficou marcado no final do ano passado, vocês vão lembrar, que ele dá aquela piscadinha quando cai, uma coisa boba, normal de jogo, mas aí quando pega aquele drama que o Botafogo viveu, muita gente aponta, olha aí, ele não levou a sério, ele estava de brincadeira, que é uma besteira, aquele lance que ele dá a piscadinha. Em outros jogos ele faz isso também, todo jogador faz, mas ele ficou um pouco marcado por alguns episódios, né, naquela derrocada na reta final. Chega esse ano perseguido pela torcida, mostra personalidade, e é um cara bom no jogo aéreo, tem altura, sabe jogar com a bola no pé, bom na marcação, chuta, não tem medo, tem confiança para chutar. Acho que hoje ele é um cara assim que a gente pode falar. Esse é titular. Tem outros ali alternando, revezando ao lado dele, mas eu acho que quando tem que ir com a força máxima, o Marlon Freitas é o cara de confiança do Arthur Jorge. Inclusive o Vasco estava interessado em contratá-lo. O Ramon Dias queria o Marlon Freitas no Vasco, né? A gente lembra que tentaram levar ele para o Vasco. É isso aí, torcida do Fogão. Grande vitória do Botafogo. Time favorito, um dos favoritos aí ao título da Copa do Brasil, né? O Fogão que saiu de casa com a vantagem de 1-0. Foi na casa do Vitória, que não é nada fácil jogar lá. E conseguiu também sair com a vitória de 2-1. Então o Vasco, o
o Botafogo sai com a vitória merecida, o time que vem jogando o melhor futebol do Rio de Janeiro, né? Realmente é um dos destaques do time, ali o Luiz Henrique, né? Que marcou um dos gols, né? Ele, Marlon Freitas também vem se destacando, que está jogando um excelente futebol, ajudando o time dentro de campo. É o Botafogo, pessoal, que vai ter ainda um jogo pela Libertadores para decidir ali quem vai ser o primeiro da chave, primeiro do grupo. O Botafogo que está classificado também na Copa Libertadores, antecipadamente foi classificado. É isso aí, torcida do Botafogo. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Botafogo. Desde já agradeço, valeu.